Grandes alertas. João capítulo 5, vocês veem com Marcos. João capítulo 5, versículo 1. Em nome de Jesus. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois: quem é o homem que te disse: toma tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era que o curara. Amém, Jesus? Vamos então, irmãos, uma passagem de um milagre, mas tem fatos aqui, é um fato, mas há momentos aqui que precisam de muita atenção, porque serve para a nossa vida prática. Então vamos lá. Bom, primeiro, esse homem não tem condição nenhuma de sozinho entrar naquele tanque. Você leu, você acompanhou, eu li aqui. Então, no sábado os judeus não faziam trabalho nenhum, né? No sábado não trabalham. E até carregar algum peso seria trabalho, iria contra a lei de Moisés. Mas não é disso que nós vamos falar. Jesus vai até ele, e você observa que Jesus faz uma pergunta objetiva: queres ficar são? Só isso Jesus perguntou. Aqui começa, irmãos. O interesse de Jesus Cristo é que todas as pessoas sejam curadas, que não haja ninguém enfermo, não hajam pessoas enfermas. Isso está bem patente nessa passagem bíblica? Sim, está aqui. Jesus vai até ele e pergunta: queres ficar são? Você quer ficar curado? Você quer ficar curado? Tá. Ele vai dar uma escorregadinha, porque ele está um pouco sentido, ele está um pouco assim, meio que machucado, porque isso só acontece uma vez por ano, né? Diz aqui a palavra que uma vez por ano descia um anjo, agitava a água. Então, todo ano ele ficava numa expectativa muito grande, né? Chegou a minha vez, e não chegava. Porque ele dependia de outras pessoas. Toda pessoa, irmãos, que se deixa na dependência de outras pessoas, você pode ter certeza absoluta que ela sempre será frustrada em alguma coisa, ou em algum momento, ou por conta de alguém. Enquanto a pessoa que aceitou Jesus não fizer de Jesus Cristo a sua verdadeira fonte de vida, sua fonte, o seu socorro. Às vezes as pessoas prometem umas coisas umas para as outras. Fulano, se eu conseguir aquela, se eu for chamado, pode ter certeza que você vem comigo. Está garantindo sem ser garantido, porque está esperando que alguém chame para poder chamar. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Em João 15, Jesus disse: sem mim, nada podereis fazer. Se você aceitou Jesus,
É necessário que você faça de Jesus a sua fonte em todas as áreas da sua vida. Não que você não possa atender ou que você não queira a ajuda desse amigo, mas o teu coração não vai ficar na dependência da ajuda dele. Você sabe que o teu socorro vem do Senhor. Esse é o primeiro ponto. Então ele faz aqui umas lamúriazinhas e diz: Senhor, não tem ninguém que quando eu vou descer a água, já tem outro na minha frente, ninguém me ajuda. Bom, ele faz a reclamação dele, mas Jesus não mudou a postura. A pergunta de Jesus foi: queres ficar são? Atente para essa simplicidade de Jesus. Jesus é Deus, está na forma de homem, veio ao mundo, e toda pessoa que aceita Jesus precisa conhecer o que Jesus veio fazer nesta terra. Descoberto o sacrifício de Jesus, você ganha uma estrutura de vida tremenda, total e completa. Por quê? O pecado de Adão atingiu a raça humana, todo ser humano nasce no pecado de Adão. A palavra diz: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Jesus vem para trazer o ser humano de volta à comunhão com Deus, reconciliação. Então, sem Jesus não há reconciliação com Deus. Precisamos de Jesus. Sem Jesus, o ser humano está numa terra de sofrimento, ou numa terra de ilusão, ou de ilusões, enganos, incertezas, insegurança, acaso, fatalidade. E tudo isso se dissipa, e dali em diante, a partir do momento que você encontra Jesus, você tem a palavra de Deus para dirigir a tua vida. Você tem promessa de Deus para alcançar as bênçãos. Você tem leis de Deus que devem e têm de ser respeitadas. A questão é: qual é a atenção que nós damos à palavra de Deus? Como é que eu me conduzo depois de ouvir, depois de aprender, depois de entender? A pior coisa que uma pessoa faz, irmãos, é aceitar a Jesus e continuar nos mesmos erros que cometia antes de aceitar. Por quê? Porque agora tem a palavra para dirigir a sua vida, para endireitar os seus caminhos, para trabalhar toda a essência do seu ser, nosso espírito, nossa alma, nosso corpo. Bom, ele faz essas lamentações porque ele está na expectativa que alguém o ajude. E Jesus certamente viu que não havia ninguém para ajudá-lo. Nunca chegaria a vez dele, porque alguém com um problema numa perna, com a outra se jogava. Alguém que não tinha movimento nas pernas, mas tinha nos braços, se jogava. Ele não. Ele estava em cima de uma cama, precisava que alguém o jogasse naquela água. Jesus foi até ele. Olha a simplicidade de Jesus. Jesus vai até ele. E Jesus então pergunta: queres ficar são? Isso tem de estar no coração de todo cristão. Toda pessoa que aceita Jesus precisa conhecer o caráter de Cristo, que é puro, que é santo, que é poderoso, mas que é 100% do bem, é bom. Deus não quer ninguém doente, Ele não quer ninguém sofrendo. Pastor, mas eu não consigo. Vamos então atentar. Irmãos, às vezes a pessoa tem algum prazer em algum pecado e ela passa por cima do pecado para continuar tendo aquele prazer. Eu não vou ficar citando cigarro, bebida, amigos, vida sexual. Não precisa, porque pecado é errar o alvo. A partir do momento que a pessoa sai da palavra de Deus, ela já errou o alvo, ela já está em pecado. E outra coisa, essa história de tamanho de pecado. Não, eu nunca cometi pecado grande, pecado grave. Umas besteirinhas, umas coisinhas, umas bobeiras. Por que não, irmãos? Ouvir melhor a Deus e chegar bem pertinho dele e acabar com as bobeiras e com os famosos pecadinhos e com as famosas bobeirinhas. Por que não? Por que não dar dar a alegria completa a Deus? Então vamos lá.
Jesus virou para esse homem, quer edificação? Jesus não perguntou, olha, quem você é, o que você faz? Não, até aqui, nada. Caramba. Então por quê? Por que eu tenho que deixar todos os erros, todas as falhas, todos os prazeres? Se Jesus só quer que eu fique curado, só quer que eu receba coisas boas. Nós não vamos ficar no texto, nós vamos ao contexto. Então nós vamos continuar. Aí, então, a pergunta de Jesus no versículo 6 foi essa: queres ficar são? O enfermo respondeu. No versículo 8 diz, Jesus disse-lhe, levanta-te, toma a tua cama e anda. Forte demais, né, irmãos? Levanta. Existe uma confusão muito grande a respeito de milagres, né? O que se entende por milagres é que a pessoa não precisa fazer absolutamente nada. Ela só precisa receber. Jesus vai fazer tudo. Ele vai pegar o paralítico, vai botar como que num carro guincho e vai levantar o sujeito assim, pum, fica de pé. Agora vai passar assim um poder sobrenatural, vai passar aqueles eletromagnéticos, vai passar aquela corrente assim, e ele vai ficar. Não existe isso. Jesus disse, levanta, toma a tua cama e anda. Ou seja, se esforce e você se levante. Ele teria que se levantar. Ele teria que se levantar. Quando o cristão entender, irmãos, que debaixo do poder de Deus, tudo que é bom, tudo que é edificante, tudo que é para a saúde, tudo você pode. Tudo você pode. Eu contei aqui, aproveitando esse espaço, eu estou contando um caso de uma menina de 6 anos lá do Jacaré. Ela está para fazer 7 aninhos agora. Nós temos lá um trabalho com crianças, ligado a Clarimonde de Mello, pastora Fátima. E tem essa menina, as crianças da comunidade vão para esse cultinho infantil. Essa mãe levava a menina, deixava no portão, combinava a hora com a mãe, com a dona da casa, a menina que faz o trabalho e o grupo da igreja, e voltava para buscá-la. Passado um ano, essa menina com 6 anos de idade, no início deste ano, essa menina está numa festinha com a família, alguém vem trazer um pedaço de bolo com creme, alguma coisa semelhante, e ela tinha uma alergia alimentar muito séria. Não podia beber leite, nem tomar nada derivado de leite. Não podia comer nada derivado de leite. Então a mãe virou-se para a moça que estendeu o bolo para ela e disse, não, minha filha não pode comer isso. E a menina, sem que a mãe soubesse, virou-se para a mãe, levantou o dedinho assim muito firme e categórico e disse, mamãe, eu posso sim. Eu posso comer de tudo, Jesus já me curou. E falou 2 vezes. A mãe me contou isso e disse, pastor, ela falou tão firme, com tanta segurança, que eu me assustei. E eu recuei. Eu não me meti. A segurança dela me impressionou. E eu deixei. Ficava toda inchada, ficava toda empolada, toda cheia de manchas vermelhas. A menina não teve nada. Eu refleti nisso, falei, o que eu estou perdendo? Minha filha com 6 anos teve fé, uma fé dessa para ser curada. Vou lá. E começou a participar dos cultos, entendeu a palavra, aceitou Jesus e se batizou. Não foi a mãe, foi a menina. Foi algo tão firme dentro do coraçãozinho de uma criança. E aí nós temos de reconhecer, irmãos, que às vezes uma criança recebe uma coisa absurda de uma forma tão simples, tão simples, tão simplória, e às vezes um adulto questiona tanto. Isso aqui nos chama atenção, mas eu não vou falar do milagre em si hoje. Jesus disse, levanta, toma a tua cama e anda. Irmãos, às vezes a pessoa está a vida toda espiritualmente caída, numa vida de pecados, já vem por costume da própria sociedade, círculo vicioso dos meios que frequenta, onde anda. Quantas pessoas se contaminam e estão espiritualmente caídas? Espiritualmente não tem autoridade nenhuma sobre Satanás. Se os amigos estão reunidos e contam uma piada suja, cai na gargalhada. Lança uma moda que não é adequada para um filho de Deus, não quer ser excluído, como eu falei domingo passado.
Há pessoas que não se importam se vão aborrecer a Deus para agradar as pessoas. Jesus está aqui no meio de uma multidão de pessoas enfermas, mas foi até este homem. Ele era o único, com certeza, não tinha condição nenhuma de se levantar, mas Jesus se levanta. Irmãos, quando Jesus disser, atenda, irmão. Às vezes a pessoa chega na igreja, chega toda arrebentada, chega toda destruída, mas tem alguma coisa que ela se prende e não quer deixar. Ela não quer deixar. Enquanto ela estiver contrária a Deus, ou contrariando alguma palavra de Deus, ela está caída espiritualmente. Ela está espiritualmente caída, irmãos. E não tem autoridade espiritual. É a pessoa que aceita Jesus, demora para tomar decisões de abandonar uma coisa, abandonar outra. Falei domingo passado, os mesmos lugares frequentados, as mesmas amizades, as mesmas palavras, as mesmas coisas, os mesmos erros. Jesus disse, levanta, toma a tua cama e anda. Ou seja, a tua vida agora é outra. Nós não temos que levar isso aqui só para a cura não, meu irmão. Para a cura física não. Mas a cura moral. A cura do caráter. Como nós vimos, estamos vendo aí já há mais de uma semana. Quando nós encontramos a Jesus, irmãos, nós começamos a aprender tudo de novo. É impressionante. Nós pensávamos que sabíamos viver. Mas quando demos de cara com Jesus, nós vimos literalmente uma nova forma de vida. Se cada um não adentrar na palavra, der ouvidos a Jesus e começar a trabalhar essas mudanças, Deus não vai obrigar ninguém a nada. Deus não vai obrigar ninguém a nada. O bar continua aberto para bebedeira, para o cigarro. Vai lá quem quer comprar. Dá o dinheiro quem quer para isso. As rodas de escarnecedores estão aí o tempo todo. O cristão ele tem que tomar uma decisão, meu irmão. Jesus está tirando esse homem do meio dos enfermos. Jesus está tirando esse homem da queda, da prostração. Ele estava caído. Como todos que estavam ali à volta estavam enfermos. Jesus está tirando esse homem do meio dos enfermos. Mas Jesus deu a ordem, levanta. É você que tem que se levantar. Aqui não diz que Jesus fez mágica, que Jesus deu a mão para ele levantar. Jesus só está dando uma ordem, levanta. Vê em que área você tem que levantar. Às vezes é aquele círculo vicioso de empréstimos. Ah, mas não tem jeito. Eu caí nisso, eu caí naquilo. Enquanto não houver, irmãos, uma dedicação a aprender, a conhecer a Deus e um esforço a chegar perto de Deus, muita gente vai viver de migalha. Poderia agradar a Deus para receber dele o melhor. Mas não é, de repente não é esforço. Então ele teria que se levantar. E você vai ver que ele obedece imediatamente quando ele recebe a ordem de Jesus. A pessoa vem para a igreja, irmãos. Todo ser humano no mundo, espiritualmente, é cego. Você quer ver? Muita gente fica logo sensibilizada e melindrada. Poxa, estou chegando para Jesus agora. Só fica escutando pregações de bronca, de proibição. O amor de Deus é tão grande que está começando a fazer uma poda naquela árvore que está cheia de galhos secos, que não produz fruto nenhum, que não põe nada de bom. Eu não sei se todos sabem, porque criados em metrópole é complicado, mas alguns sabem. Se uma árvore, desde que for plantada, ela nunca sofrer uma poda, ela vai produzir muito poucos frutos. Se ela for podada, ela vai revigorar, vai criar força. E em cada poda brotam vários galhos. Seria um só. Poda. Menos de 2 você não vai ter. Você vai ter no mínimo uns 3 ali. Ela arrebenta de brotos. E quando chega a época de frutos, então ela vai dando cada vez mais frutos. Cada vez mais. E é isso que Deus espera do seu povo.
que o seu povo dê fruto e muito fruto para ele. Temos essa passagem bíblica, eu não quero mexer aqui, está pertinho, você vai lembrar. Jesus disse: vós sereis meus discípulos, se fizerdes o que eu vos mando. E teremos que dar o quê? Muito fruto. Está isso? Muito fruto. Mas o homem imediatamente se levanta. Vamos lá. Versículo 9. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então ele imediatamente colocou em prática o que Jesus mandou que ele fizesse. Esse é o segredo, irmãos. É colocar em prática o que Jesus manda. Você imagina, o Senhor é Deus, está no trono de glória. Jesus traz uma pessoa até o Pai. Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. Jesus vem e traz. A pessoa vem e faz um pedido para Deus. Deus dá uma ordem para aquela pessoa, mas a ordem ela não cumpre. Ela fica esperando o cumprimento do pedido dela. Assim de gente, pecadores oram, fazem rezas. Todo cristão evangélico ora. Quantos obtêm resposta de fato e de verdade? Quantos conseguem ter todas as respostas daquilo que precisam? Ou quantos estão desfrutando daquilo que Jesus Cristo comprou, ou seja, das bênçãos, pelo menos as necessárias? Necessárias. Poxa, está difícil, isso eu não consigo, isso eu não consegui, aquilo eu não consigo, não consegui, aquilo outro eu não estou conseguindo. Aí você abre a palavra e você encontra promessas gloriosas de Jesus, da palavra de Deus, de suprimento de tudo, 100%. Poderia citar várias aqui, mas não vou ficar jogando letra. Vamos aqui a uma. Paulo diz que o povo de Filipos seria suprido nas suas necessidades em glória. Aos Efésios diz que Deus é poderoso para ir além do que pedimos. Ele vai além. Ou seja, ele ultrapassa as expectativas. Ele suplanta os pedidos. Por que isso não acontece? Bom, então nós vamos ver aqui, irmãos, o final dessa história. Por quê? O homem obedece. Ele poderia gritar e dizer: Senhor, sou paralítico, me dá uma ajuda aí. Eu sempre digo que se esse fato acontecesse hoje, muitos iam dizer assim: obrigado, Jesus, pela ajuda, agora eu já tenho uma esperança, eu vou fazer as minhas fisioterapias. Não seria sim ou não? Não é isso? Não dorme na hora do culto. Você pode estar perdendo uma bênção muito grande hoje. Porque, olha só, tá bom, ele levanta, pega a cama, põe as costas, põe sobre os ombros e vai embora. Completamente curado. Aí tem aquele tumulto dos judeus, do povo judeu, né? Quem foi que te curou? É sábado, não pode carregar a cama, tá? Mas vamos deixar isso passar. Ele vai para casa, leva a cama, faz a festa dele, tá? De noite, para onde ele vai? Para o templo. Para onde ele vai? Onde é o lugar de quem tem um encontro com Jesus? Irmãos, vamos deixar o nosso raciocínio lógico, capaz e inteligente e vamos à simplicidade de crer com o nosso coração aberto. Você sabia que Deus te chamou a tempo e no tempo certo? Às vezes eu digo assim: como eu queria ter conhecido Jesus quando era criança, mas não tive a oportunidade. Então no meu tempo eu conheci. Só que Jesus já havia feito o sacrifício por mim, por você, nós não sabíamos. Enquanto nós não aceitamos a Jesus, nós estávamos nas trevas, literalmente vulneráveis. Vivíamos segundo a sociedade, fatalidade, destino, desgraça, aconteceu, era ou não era? Só que agora não. Agora você tem promessas de Deus tão firmes, que se você levar a sério, você sabe que elas são poderosas e matemáticas. Cairão 1000 do teu lado, 10.000 à tua direita, não serás atingido. Agora é uma questão de fé, entendimento, crer, de andar com Deus. Muito bem. Jesus disse para esse homem: vai, mas não peca mais não. Não peques mais. Esse é o ponto.
A pessoa que encontrou Jesus, irmãos, ela encontrou salvação eterna, se lavou no sangue de Cristo. Ela teve os olhos espirituais abertos, saiu da cegueira. Se ela agora fingir que não conheceu e quiser voltar a viver aquela vida que vivia antes, ela está vivendo na verdade ou na mentira? Na mentira. É um filho de Deus, uma filha de Deus que volta a viver no campo das trevas. Na pureza ou na sujeira? Por mais que uma pessoa queira ser limpa e honrada no mundo, ela não consegue. Por quê? Faz parte da atmosfera, faz parte da vida. Bom, resumindo, Jesus disse, vai. Ou seja, vai viver a tua vida. Mas não peca mais não. Para que não te suceda alguma coisa pior. Eu vou mostrar uma coisa para vocês que é muito forte. Mas como nós estamos agora a caminho do final do ano, a televisão não vale porque as datas são completamente diferentes. Nós sempre fazemos, a gente sente isso de Deus. Vamos aproveitar agora esses últimos dias do fim do ano para a gente fazer correções e não entrarmos em 2018 com os mesmos erros que cometemos o ano todo. Então vamos lá. A gente pede ajuda de Deus e o seu Deus nos ajuda. Tá? Como é que eu me conduzi em 2017? Como foi minha vida com Deus? Por que caminhos eu andei? Eu andei nos caminhos de santidade ou eu andei no caminho dos pecadores? Eu andei nos caminhos, vamos lá. Eu andei nos caminhos da comunhão com Deus ou eu andei como Marta, só preocupada com as coisas da vida? O que eu construí diante de Deus? Há pessoas que neste mundo constroem impérios, mas se partirem para a eternidade, o império fica e a pessoa parte sem nada, não leva nada, se apresenta diante de Deus despida, literalmente despida, sem vestes, envergonhada e sem salvação eterna. Todos os concertos precisam ser feitos aqui. Ah, mas eu quero curtir minha vida, eu quero viver minha vida, eu quero viver minha vida. Jesus entregou a sua própria vida em favor da humanidade. Jesus criou todas as coisas que existem de A a Z. Resumindo, para quem encontra Jesus sabe que sem Jesus não existe nada. Ele sempre existiu e criou todas as coisas. Então, se eu deixo Jesus, eu estou deixando o quê? Tudo. Salvação, paz, saúde, segurança, vida. Uma coisa é o tempo da ignorância, irmãos. Outra coisa é o tempo da verdade. A partir do momento que uma pessoa encontrou Jesus, ela teve os olhos espirituais abertos. Ela não vai ser justificada para dizer, Senhor, eu tinha pouco tempo. Senhor, eu era uma pessoa muito responsável. Senhor, eu trabalhava muito. Senhor, era difícil eu ter tempo para a igreja, para ler a Bíblia, Senhor. Senhor, a pressão da sociedade é muito grande. A pressão social, meus amigos, de vez em quando requeriam minha presença. Nós estamos em tempo de fazer escolhas, irmãos. Nós estamos em tempo de fazer escolhas. Houve um moço na Bíblia que quis aproveitar a vida, curtir a vida, como as pessoas usam esse termo. Eu particularmente não gosto, uso citando como exemplo. As pessoas gostam muito de muitas amizades e muitas coisas e tal. Houve um moço na Bíblia que quis exatamente isso. Quero viver a minha vida. Eu quero viver a minha vida. Então ele virou para o pai, é o filho pródigo. Pai, me dá parte dos bens, o que me cabe, o que é meu. Vai ser meu mesmo, é meu de direito, me dá agora. E ele parte e vai para a vida. Então ele gasta tudo com prostituição. Ele gasta com os prazeres da vida noturna. Ele vai conhecer os lugares que ele nunca conheceu. Não é errado fazer viagem. É o momento. Está sendo dirigido por Deus. Então vai. Mas ele não. Ele foi porque ele quis. Ele quis aproveitar a vida. Ele quis desfrutar de tudo que a vida oferecia aos olhos dele. Então ele se envolveu com prostituição,
com vida noturna, com todos os falsos prazeres, certamente muita bebedeira, muita farra e muita prostituição, muitas mulheres. Lá foi ele. Quando o dinheiro acabou, você conhece a história dos porcos, ele só consegue o dinheiro acabou, consegue uma porta de emprego para prestar serviço um dia, cuidar de porcos. A fome é tanta que ele tem vontade de comer aquela comida, e é ali que a ficha dele caiu. Foi naquele momento que ele refletiu, se arrependeu profundamente e disse: eu vou voltar para a casa do meu pai. Falar em Deus, dizer eu creio em Deus, eu amo a Deus, e não estar juntinho dele na palavra, isso, meu irmão, é coisa do mundo. O mundo inteiro fala em Deus. Eu creio em Deus, Deus é bom, glória a Deus. Se Deus quiser, você já saiu de tudo isso. É Jesus, Jesus, Jesus. Sem Jesus não há Deus. É palavra, palavra e palavra, vivida e praticada. Senão não há Deus. O diabo não está brincando de ser diabo. Concluindo, quando ele se arrependeu profundamente, ele fez um concerto com Deus. Ele disse: eu vou dizer para o meu pai: pai, pequei contra o céu e perante ti. Ele já está fazendo o concerto dele. Arrependimento. Ele volta. Deve ter sido uma trajetória muito sofrida, muito dolorosa, muito difícil, porque sem dinheiro nenhum, perdeu tudo, está muito distante. Quem sabe pedindo a um carona daqui, pedindo lá alguém no navio para jogar lá no convés, lá no fundo, perto das máquinas, escondido. De vez em quando você escuta uma história mirabolante. Vocês souberam de um menino que entrou no lugar das malas do avião? Porta-malas de um avião? Pois é, tem gente que... Então, ele vem e volta para a casa do pai. O pai está esperando, ansioso, corre até ele, abraça, beija e tal, e manda fazer a festa. Quando o pai faz a festa, o outro irmão que ficou em casa ficou muito invocado, mas ficou muito chateado. Aí vem o empregado, e esse irmão que ficou invocado vira para o empregado e fala assim: vem cá, que barulho é esse de festa? Meu pai está fazendo uma festa, nem falou comigo. Aí ele disse: entra para participar da festa. Voltou teu irmão. Teu irmão voltou. E ele fica chateado. Poxa, gastou dinheiro com as prostitutas. Agora meu pai faz uma festa. Aí ele fala uma coisa muito interessante, muito forte, irmãos. E você vai comparar com isso aqui. Porque o empregado diz assim para ele: o teu pai está feliz, sabe por quê? Porque o teu irmão voltou são e salvo. Ele não sofreu um acidente, perdeu uma perna. Ele não perdeu um braço. Ele não foi atingido por uma desgraça de um câncer. Ele perdeu o estômago, o intestino. Ele voltou são e salvo. Ou seja, ele voltou a tempo de ser protegido na casa do Pai. O entendimento é esse. Ele voltou a tempo de desfrutar da plenitude de vida novamente. De vez em quando volta alguém para Jesus, irmãos, que se afastou e se desviou. Como eu creio que todos os pastores, a gente se alegra muito quando vê aquela pessoa, que era aquela ovelha perdida, que a gente sabe que estava no mundo, mas às vezes a pessoa volta, o casamento acabou, filho doente quase à morte, doença grave. Alguns casos, não são todos. Mas a gente sente e diz: meu Deus, quando partiu, estava com tudo bem. Quando virou as costas, que enjoou de Jesus, enjoou da vida cristã, porque tem gente que enjoa. Igreja, casa, trabalho e culto, e tem que orar, e jejua, e ora, e medita, e faz meditação. Essa vida... Meu irmão, o cristão tinha de fazer da sua vida cristã uma verdadeira recreação. Um dia desses a turma falou comigo assim: pastor, que tal a senhora aproveitar um feriado, tirar uns dias aí, fazer uma viagem? A gente reúne aqui. Eu falei: o quê? Eu olhei com muito carinho. Eu estava prontinha para responder, mas eu segurei. Mas eu vou responder agora. Você sabe que fazer a obra de Deus é uma recreação? É uma recreação.
Porque se a gente é como criança, a gente está diante do pai, o pai oferece toda a segurança. Então você brinca à vontade que o pai te aguenta, te segura. O diabo vem dar uma cutucada, você parte para cima dele feito leão. E aí você olha para o lado, o papai está do teu lado. Papai do céu diz assim, vai minha filha, mete o soco no bicho, manda fogo. Não estou dizendo que é errado, tudo tem seu tempo, amém? Pode falar para o seu irmão, tudo tem seu tempo. Diga, tudo tem seu tempo. Mas Jesus falou para esse homem, vai e não peca mais. Vá e não peca mais. Vá e não peca. Irmãos, é impossível não pecar se você não se desligar da palavra. Se você se desligar da palavra, é impossível você não pecar. Se você se desligar da palavra, começa a esfriar na fé. Vai deixando os cultos e ficando mais com os amigos. Fica mais na vida secular, vai ficando mais. Menos cultos, menos orações. Vai deixando a palavra, a Bíblia vai ficando esquecida lá no criado mútuo, em cima da estante, ou aberta no Salmo 91, deixa lá. Daqui a pouco o que aconteceu? Você caiu no natural. Sim ou não? Sim. Acabou, meu irmão. Enquanto você está ouvindo, você está no fogo de Deus. Aí o que acontece? Você chega um dia aqui, ou na igreja, onde a pessoa vai, vamos falar de modo genérico, a pessoa vai, aí Deus preparou uma mensagem sobre casamento. Deus pega o tesourão de jardineiro e começa, olha essa forma de tratamento. Aí começa, né? Aí dá uma passadinha em Cantares de Salomão, né? Aí o sunamita abre o coração e diz, eu sou do meu amado é meu. Aí vira-se o Salomão para ela e diz, como tu és formosa, amada minha. Pronto, acabou. O bicho do adultério estava lá no portão. Agora, meu irmão, ele está lá na China. Ai, tadinho dos chineses. Esqueci que o pessoal tem internet. Eu acho que você está entendendo. Meu irmão, é impossível uma pessoa cair no adultério se ela tiver grudadinha com Jesus, com temor a Deus. Ela não cai. Ela vai cair. Ela pode estar na melhor igreja da face da terra, se o coração dela esfriar. Se ela abandonar o primeiro amor. Se ela não tiver temor a Deus, meu irmão, pode ter certeza que ela cai. Mas se ela tiver grudadinha com Jesus, ela deu ouvidos à palavra, epa. Vou te contar um. A moça desviou e caiu feio, o marido a traiu. E ela ficou com tanto ódio, mas com tanto ódio, que ela teve vontade de matar a tal criatura, a outra moça. Mas aí a misericórdia de Deus é grande, como ela era de Jesus. Ela chora, se arrepende, e o Espírito Santo a visita, e ela tem vontade de voltar para a igreja. Aí ela volta. Quando ela volta, Jesus começa a trabalhar no perdão. Ela diz, estou toda errada. E chora. Me perdoa. Jesus, eu quis matar, estava com ódio. E começa a orar. O marido acorda, o Espírito de Deus faz a visitação, desperta ele. Vai ouvindo. Desperta ele acorda. Liga para ela, pede perdão, pergunta se pode voltar. Ela está ansiosa pela volta dele. Ele volta. Lá está marido, mulher e os filhinhos. Mesa, jantar. Fazem uma viagem, volta tudo como era antes, bonito, esquece, tarará. Vai, que bonito. Volta para Jesus. Começa a ouvir. Aí é aquilo. Todo dia Deus fala. Um dia ele fala sobre cura. Outro dia ele fala sobre vida financeira. Outro dia ele fala cuidado com as amizades. E já vai. E outro dia ele fala da volta ao primeiro amor. E aí já vem aquele primeiro amor a Cristo. O primeiro amor ao casamento. E os dois já estão. Maravilha. E vai passando. E aí surge uma nova porta de emprego que vai ganhar mais. Já tem menos tempo. E aí o tempo passou. Estava tudo às mil maravilhas. Casa reconstruída, família reconstruída, lá maravilhoso, 3, 4 anos, tudo bênção. Mas aí o diabo, que não é burro e que não dorme, oferece uma nova oportunidade para ela e uma para ele. Ela volta ao mercado de trabalho e ele consegue agora uma porta que ele vai ganhar muito, mas ele não tem tempo porque ele está viajando muito.
E numa dessas viagens, o tempo passou, porque tem domingo que nem aparece, não apareciam na igreja. Vamos falar de algum lugar assim? E aí não apareceu mais na igreja. E aí, as crianças estão sendo criadas fora da escola bíblica, não estão ouvindo a palavra, não estão orando, não tem temor a Deus, já tem as amizades da escola, as conversas já são as mesmas, e conversinha mundana, e está tudo normal. Mas aí o diabo viu e disse, está muito bom, está ficando bom, meu parque recreativo está excelente, estou conseguindo a farra nas crianças, está todo mundo natural, estou conseguindo, ele está muito distraído, está ganhando muito dinheiro, está indo tudo muito bem para ele, mas ele tem que se embaraçar mais, não tem tempo, não. E aí? Aí arruma uma viagem para ele, que agora ele vai ficar meses fora de casa. E aí ela cai em depressão. E quando ela cai em depressão, ela pega uma agenda velha, arruma na casa, e a agenda velha tem o telefone do ex-noivo. O que Jesus falou mesmo para esse paralítico? Lê no versículo 14. Vai ler, por favor. Eu acho que eu não preciso te contar o resto dessa história, né? O contexto já está completo. Sim ou não? Não preciso te contar. Olha só, irmãos. A pior coisa que um cristão pode fazer depois de encontrar Cristo verdadeiramente é um esfriamento espiritual. É um afastamento de Jesus. As pessoas nos criticam. Falam, criticam, soltam a língua, mas criticam mesmo. Toda pessoa que leva Jesus a sério, ela é criticada. Sabe por que ela é criticada? Porque ela está no meio da multidão, mas ela já saiu da multidão. Ela está no meio da sociedade, mas ela já saiu dessa sociedade. E aí? Pois é. Aí, passa o tempo, e aí o ex-noivo vai e diz assim, olha, você me procurou. Eu não tenho compromisso contigo. Você é uma mulher casada, tem filho, vai viver a tua vida. E aí vem pedir socorro e pedir para a pastora fazer alguma coisa. Pastor, eu não conserto a coisa quebrada. Pastor, não tem esse poder. Pois é, irmãos. A gente lamenta profundamente. Ele diz, por que a pessoa não ouviu? Por que não escutou? A palavra é a mesma para mim e para você. Não tem diferença. A forma como uma pessoa se conduz, irmãos. Pessoal, o diabo está ali na porta, ele está na tua porta. Não, pastor, o diabo não está. Tá, meu irmão. Não, pastor, o diabo não está na minha porta. Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4. Versículos 6 e 7. Gênesis capítulo 4, versículos 6 e 7. Gênesis capítulo 4, versículos 6 e 7. Quem pode ler comigo? O Senhor disse a Caim, por que tiraste? Porque descaiu o teu semblante. Se fizeres bem, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem? O pecado estava onde na vida do Caim? O pecado estava onde? O pecado estava onde? Ele fica sempre na porta esperando. Ele está sempre na porta esperando. Ele pode estar na calçada, ele pode estar sobre o telhado, ele pode estar num canto do quarto. Não, pastor, eu expulso todo dia. Se houver pecado, o bicho está na porta. Ele está ali na porta. Ele está ali na porta. Irmãos, ele pega um olhar. Ele pega um olhar seu. Ele pega um olhar vagueante. Ah, que vida. Opa. Ah, tá tudo difícil. Opa. O pecado jaz à porta. Eu, particularmente, não consigo, como pessoa, tá? Como pessoa de Deus, eu não consigo compreender uma pessoa
que encontra Jesus verdadeiramente, a palavra revelada, se batiza, se enche do Espírito Santo, passa uma temporada com Jesus e depois consegue voltar a viver aparentemente como vivia antes de conhecer Jesus. Eu não consigo entender isso. Por que eu não consigo? Não tem, é impossível, impossível, impossível. Impossível por quê? Porque quando uma pessoa aceita Jesus de verdade, só o fato dela ir ao batismo, com entendimento, ela sepultou aquele velho homem. Ele foi desmanchado. Então você vê o estado que a pessoa fica depois que ela aceita Jesus e volta a viver como vivia antes. Ou está dentro de uma igreja e continua levando a vida nos seus erros e pecados. Irmãos, Deus só admite 2 tempos na vida de um ser humano: antes de Cristo e depois de Cristo, antes de conhecê-lo e depois de encontrá-lo. Então, pessoal, nós temos feito uma proposta à igreja. Você quer ficar grudadinho com Jesus? Ou você vai continuar como sempre esteve? Salomão falou uma coisa muito interessante. Eu não anotei esses versículos, até porque todos que eu anotei, já peguei o meu papel e foi para a gaveta aqui, para dizer, foi aqui para dentro. Deixa o Espírito de Deus falar. Senti no coração que não era o que eu queria falar. Salomão falou uma coisa muito interessante. E eu quero compartilhar isso com vocês. Eu não preparei. Tá bom, está em Provérbios capítulo 5. E digas: como aborreci a correção, e desprezou o meu coração a repreensão. E não escutei a voz dos meus ensinadores, nem a meus mestres inclinei o meu ouvido. Quase que em todo o mal me achei, no meio da congregação. No meio da congregação. Salomão está dizendo, eu não deixei a igreja não, eu estava dentro da igreja. Eu estava no meio, mas quem estava me ensinando eu não estava ouvindo. Eu não dei ouvidos. Eu escutei, mas eu não dei ouvidos. Irmãos, em todas as pregações tem sempre um pedacinho que parece que Papai do Céu preparou só para a gente. Sim ou não? Uma correção, um alerta, como ele deu para Caim. Deus deu um alerta para Caim. Caim, se fizeres bem, não haverá aceitação para ti? Olha só. Olha a oportunidade que Caim teve. Caim, se você fizer o bem, as coisas, se você fizer o que é certo, eu não vou te aceitar? Claro que eu vou te aceitar. Mas se não, o pecado jaz à porta. Deus está dizendo, se você não atender a palavra, o diabo continua tendo espaço na sua vida. Então, irmãos, eu quero dizer para vocês que qualquer um de nós, você poderia estar na melhor igreja, você poderia ir para a melhor igreja da face da terra. Se você desprezar um alerta da palavra, quando você sente, estava começando o esfriamento no casamento, o diabo já tem o plano dele prontinho. Quando a coisa começa num casamento, quando o casamento começa a ter problemas, turbulência, o campo já foi minado há muito tempo. Aprenda isso. Ah, aconteceu. Não. Já vinha acontecendo. Aí a pessoa vem para o culto e o Espírito de Deus ama aqueles filhos, ele ama os filhos, ele alerta. Mas a pessoa não dá atenção. Tipo, estou acostumado com a palavra. Estou acostumado com a minha igreja. Estou acostumado com essas pregações. Esse é o problema. Foi o Salomão, o problema de Salomão. Salomão disse, olha, como eu aborreci a correção. Olha o versículo 12, ó. Como aborreci a correção. Não tem isso? Poxa vida, eu vim para escutar uma palavra de poder, eu preciso me levantar financeiramente, eu vim para escutar uma palavra de fé, eu vim para ser curado, chego aqui e fico ouvindo, sai de pecado, você está fazendo a mesma coisa que está fazendo antes, eu não quero ouvir isso. Deus quer ver a tua atitude, Ele vai te observando. Quando você diz eu aceito Jesus, Ele te recebe, mas não pensa você que Ele te prende, que Ele te amarra nos braços dEle. Não, você tem que querer ficar nos braços dEle. Porque Ele te deixa à vontade. Faz o que você quiser. Ele diz tudo, Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ele diz, se você quiser me ouvir, eu só vou terminar essas duas partes aqui,
para nós encerrarmos. O versículo 13, vamos repetir? E não escutei nem a meus mestres. Olha só, irmãos, eu não estou falando de mestres da igreja, não. Eu estou falando de 66 livros. Olha aqui os teus mestres. Você tem Moisés, você tem profetas, você tem aqui os discípulos, você tem as epístolas de Paulo, mas a igreja te dá direção, irmão. Te diz, ó, olha aqui, presta atenção, olha o que Deus está falando. E para completar, tem o versículo de número 14. 14 diz, quase que em todo o mal me achei. Salomão disse, eu quase cheguei à desgraça total no meio da congregação. Mas ele lembrou, porque eu não dei ouvidos a quem estava me ensinando. Irmãos, é uma questão de escolha. Nós estamos a caminho do fim do ano, como eu disse, para a televisão não vale, porque hoje aqui são 19 de novembro de 2017. Certamente esse programa vai ao ar em 2018. Mas tudo bem. Nós, será que nós vamos chegar ao final do ano com a mesma linguagem, com as mesmas retícias? Bom, seja lá o que for, no meio das mesmas pessoas que tentam contaminar, é você com Deus. Seja livre, mas cuidado com a sua liberdade. Curva a sua fronte. Pai, muito obrigado. Que palavra Jesus falou com aquele homem que estava junto ao tanque de Betesda? Olha, já estás curado. Que palavra Jesus falou quando ele foi ao templo? Foi no templo que o Senhor o alertou. É muito interessante. O Senhor não o alertou junto ao tanque de Betesda. Ali o Senhor o curou. Senhor. Lamentavelmente, quantos ao invés de irem para as fontes das águas da vida, estão por aí, Senhor, nessas fontes purulentas e sujas de novelas, de televisão, Senhor, de internet, de conversas torpes. Quantos estão, meu Pai, com as mesmas amizades, Senhor, entregando o seu corpo com todas as portas abertas para o pecado? Quantos, meu Pai, quantos já estiveram limpinhos na Tua presença e hoje estão, Senhor, meu Deus, dói na nossa alma, dói. Pai, nós estamos aqui de coração aberto para que o Senhor faça a limpeza que o Senhor quiser fazer. Eu não posso responder por terceiros, por ninguém, mas a palavra é a mesma para todos, para pregadores, para pastores e para ovelhas. A palavra é a mesma. O Senhor disse para aquele homem, não peque mais. Vai e não peca mais para não te acontecer coisa pior. Então hoje nós estamos tendo uma oportunidade de fazer esse concerto com o Senhor, este pacto com o Senhor, de dizer, Jesus, o Senhor é a pessoa mais importante da minha vida. Me ajuda sim, me alerta todas as vezes que o Senhor perceber que eu estou esfriando, Senhor, me ajuda, me alerta. Fala comigo. Eu vou prestar atenção. Eu vou atender ao que o Senhor me disser. Eu vou retroceder se eu estiver entrando no mau caminho. Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda, eu não quero me sujar. O Senhor já me lavou no próprio sangue. Faz teu pacto com Jesus. Jesus, eu nunca mais vou voltar atrás. Eu nunca mais vou esfriar a minha fé. Eu não quero, Senhor, esfriar no meu casamento, esfriar na minha santidade. Eu não quero esfriar, Senhor, na minha fé para alcançar as tuas bênçãos. Eu não quero me sujar. Eu não vou voltar àquilo que eu fui antes de conhecer o Senhor. Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa. Fala isso com Deus. Jesus, eu estou disposta a pagar o preço. Mas a minha vida, Senhor, pertence ao Senhor. Eu quero minha família salva. Como eu poderia me afastar do Senhor se eu quero salvar, que a minha família seja salva? Senhor, muito obrigado. Nós agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, Jesus. Obrigado, Jesus.
Obrigado, Jesus. Como é feliz, né, irmãos?